Vamos falar sobre um conceito que parece um pouco radical, mas que, na verdade, é incrivelmente libertador: a tal da morte do ego. A ideia aqui é a gente desvendar como é que dissolver essa identidade que construímos com tanto cuidado pode, paradoxalmente, nos levar para uma vida mais real, mais autêntica. Já parou pra pensar nisso? Por que meras palavras podem machucar tanto? A gente viu aquela cena do Will Smith no Oscar. Foi um caso extremo, claro, mas que toca num ponto que todo mundo conhece. Ele se sentiu ofendido com uma piada e, bem, reagiu. E o curioso é que, para além da agressão, muita gente se identificou com o sentimento de ofensa dele. Mas por quê? Que parte de nós é tão frágil a ponto de ser ferida por simples sons no ar? Pois é, essa pergunta leva a gente direto na fonte da dor. Para entender isso, primeiro a gente precisa saber o que exatamente está sendo ferido ali. Então, a parte que se machuca é o que chamamos de ego. Mas o que é o ego, afinal? Pensa nele como uma imagem mental de nós mesmos, uma coleção de todas as crenças sobre quem a gente é e que a gente defende com unhas e dentes, como se estivesse defendendo nosso próprio corpo. É por isso que, quando essa imagem é atacada, a dor é tão real, tão física. O nosso sistema de alarme interno dispara como se a nossa vida estivesse em perigo, mesmo que, fisicamente, não estejamos correndo risco nenhum. Ok, mas se o ego não é quem a gente realmente é, de onde ele vem? Como é que essa complexa história do eu é construída ao longo da nossa vida? A psicologia explica que a gente não nasce com o ego, ele é construído. Um bebê, por exemplo, é puro instinto, emoção, totalmente autêntico. Mas conforme a criança cresce, ela aprende as regras do jogo para ser amada e aceita. Seja um bom menino, não faça manha, tire notas boas. E quando a gente vira adulto? Bom, aí essa necessidade de se encaixar se expande para a sociedade inteira. O nosso trabalho, o nosso dinheiro, o time que a gente torce, tudo vira parte de uma imagem social super complexa que a gente projeta para pertencer à tribo. E toda essa construção social leva a gente a um paradoxo fascinante. O ego, essa identidade que a gente passa a vida inteira montando, é ao mesmo tempo a nossa melhor ferramenta de sobrevivência e a nossa pior prisão. Por um lado, o ego é um servo muito útil. Ele nos ajuda a planejar o futuro, a aprender com os erros do passado, a navegar no mundo social. Mas quando ele assume o controle, ele se torna um mestre terrível. Ele nos aprisiona na ansiedade sobre o que vai acontecer, no arrependimento sobre o que já foi e naquela tagarelaça mental que não para nunca, sabe? A grande ironia é que a ferramenta que evoluiu para garantir nossa sobrevivência se tornou a principal fonte do nosso sofrimento. E qual é o resultado de viver sob o domínio desse mestre? Uma mente que vive presa entre as memórias do passado e as ansiedades do futuro, e que raramente consegue experimentar a única coisa que é real, o agora, o presente. Tá, mas se o ego é essa prisão, existe uma chave? Sim, e ela está num conceito bem radical: a morte do eu, um caminho para a liberdade de verdade. O filósofo Jiddu Krishnamurti disse uma coisa brilhante sobre isso. O ego é um problema que o pensamento não pode resolver. Isso quer dizer que a gente precisa de um tipo diferente de inteligência para lidar com ele, algo que vá além desse raciocínio constante que o próprio ego adora gerar. E aqui é muito importante esclarecer: morte do ego não é algo literal. Ninguém vai deixar de existir nem nada disso. É uma metáfora para a libertação da nossa identificação rígida com essa autoimagem. É basicamente parar de acreditar que a gente é a história que contamos sobre nós mesmos. E como trilhar esse caminho? O primeiro passo é simplesmente observar. Ver os pensamentos e as emoções passarem como nuvens no céu, sem se apegar ou julgar. O segundo é reconhecer os sentimentos, permitir que eles existam sem condenação. E o terceiro, talvez o mais profundo, é notar o silêncio, aquele espaço quieto que existe entre um pensamento e outro. É uma prática de testemunhar, não de lutar. E, ao fazer isso, a gente consegue resgatar nossa essência, que se parece muito, muito mesmo com a mente de uma criança. E essa imagem aqui mostra perfeitamente a diferença. De um lado, a mente do ego. Parece uma máquina complexa, cheia de engrenagens, sempre calculando, preocupada, presa no tempo. Do outro, a mente presente. Ela é orgânica, enraizada no agora, crescendo livremente como uma árvore. A gente nasce com essa essência livre, mas com o tempo ela acaba sendo abafada por esse software mecânico e barulhento. E existem caminhos práticos para encontrar esse silêncio.
Práticas milenares, como a meditação, são um deles. E o mais curioso é que a ciência moderna está começando a confirmar essa sabedoria. Estudos com psicodélicos, por exemplo, mostram que eles podem reduzir a atividade na chamada rede de modo padrão do cérebro, que é justamente a rede neurológica associada à nossa noção de eu e aquela ruminação mental. Ambos os caminhos podem levar a uma profunda ressignificação da vida. Então, como é a vida quando o ego não está mais no comando? Isso nos leva a uma nova forma de ser, viver sem o peso constante do ontem. E para resumir a beleza dessa filosofia, aqui está outra citação de Krishnamurti. Para viver completamente, integralmente, o ontem deve morrer. Caso contrário, vive-se mecanicamente, e uma mente mecânica nunca pode saber o que é amor ou liberdade. O ponto crucial é este: a verdadeira liberdade exige o desapego total do passado que o ego insiste em carregar. E assim, a gente termina com uma pergunta. Talvez a mais importante de todas. Uma pergunta que é mais para ser sentida do que respondida. Quem seríamos nós sem a nossa história?